A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Era uma tarde de outono, daquelas que pareciam eternas, com o céu cinzento pressionando a cidade como um peso invisível. Eu, Mariana, dirigia meu Fiat velho pelo trânsito caótico da Avenida Paulista ao limpador de para-brisa, ritmando meus pensamentos agitados. Aos 38 anos, eu me sentia como se estivesse correndo em uma roda de hamster. Trabalho no escritório de contabilidade, casa, marido, e o ciclo se repetia sem fim. Mas, ultimamente, algo estava errado. Pedro, meu marido há 12 anos, parecia distante, como se uma névoa o envolvesse. Cheguei em casa por volta das 6. O apartamento no bairro de Pinheiros ainda úmido do vapor da panela de feijão que eu havia deixado no fogo baixo antes de sair. O cheiro familiar me acolheu, misturado ao aroma de café fresco da cafeteira automática. Pedro era engenheiro civil, trabalhava em obras no centro da cidade e costumava chegar mais cedo que eu. Mas naquela semana, ele telefonava dizendo que ia ficar até tarde. Reuniões intermináveis, prazos apertados. É o estresse do trabalho, amor, ele dizia com aquela voz calma que sempre me acalmava. Mas eu não era mais a mesma tola de 20 e poucos anos. Eu via os sinais, as mensagens no celular que ele escondia, o perfume novo que não combinava com ele, as noites em que chegava com o colarinho da camisa amarrotado de um jeito estranho. Joguei as chaves na mesinha da entrada e chamei. Pedro, cheguei. Silêncio. O apartamento era modesto, comprado com o suor de anos de economia, 2 quartos, uma varanda pequena com vista para os telhados molhados. Eu o amava, ou pelo menos amava o que tínhamos construído. Sem filhos, o casamento era nossa âncora, mas ultimamente parecia um barco à deriva. Fui até a cozinha, desliguei o fogão e servi um prato para mim. Enquanto comia sozinha, o celular vibrou na bolsa. Era uma mensagem de minha amiga Carla, do trabalho. Ei, Mari, vi o Pedro hoje no shopping Ibirapuera com uma mulher. Pareciam bem íntimos. Tudo bem aí? Meu coração parou. Carla era direta, mas isso? Eu reli a mensagem 3 vezes, o garfo suspenso no ar. Deve ser engano, respondi, mas as mãos tremiam. Liguei para Pedro. Chamou, caiu na caixa postal. Onde você está? Murmurei para mim mesma, sentindo um nó na garganta. A chuva lá fora intensificou, batendo nas janelas como dedos impacientes. Decidi não esperar. Peguei as chaves de novo e saí, o coração acelerado como o motor de um carro em fuga. Dirigi até o endereço que Pedro havia mencionado uma vez, uma obra em Moema. Mas no caminho mudei de ideia. Carla disse Shopping Ibirapuera. Por que não? Era ridículo, eu sabia, mas a dúvida corroía como ácido. Estacionei no estacionamento lotado, o ar úmido grudando na pele. O shopping era um labirinto de lojas iluminadas, cheiro de pipoca e perfume caro no ar. Caminhei pelos corredores, os saltos ecoando no piso de mármore procurando, e então os vi. Na praça de alimentação, sentados em uma mesa do McDonald's, rindo. Pedro, com o braço ao redor dos ombros dela. Ela era jovem, uns 28 anos talvez, cabelos loiros cacheados, vestido justo que destacava curvas que eu invejava em silêncio. Eu me escondi atrás de uma coluna, o peito apertado como se uma mão invisível o espremesse. Eles se beijavam. Não um beijo casto, mas daqueles que falam de desejo acumulado. Meu mundo desabou ali, entre o burburinho de famílias e casais felizes. Voltei para o carro aos tropeços, lágrimas misturando-se à chuva no rosto. Dirigi para casa em piloto automático, a mente um turbilhão. Como ele pôde? 12 anos, juras de amor eterno, planos de viajar para a praia em Ubatuba no próximo verão. E agora isso. Cheguei em casa e me tranquei no banheiro deixando a água quente do chuveiro lavar a dor. Mas ela não saía. Saí envolta em um roupão, o cabelo pingando, e peguei o laptop. Precisava de respostas. Abri o histórico de navegação no computador compartilhado. Ele achava que eu não sabia a senha. E lá estava. E-mails, mensagens em um app de chat, fotos. Não era um caso passageiro. Eles se viam há meses. E o pior, ele havia alugado um apartamento em Vila Mariana para ficar mais perto do trabalho, ele disse uma vez.
Mas era para ela. Eles viviam juntos lá, enquanto eu pagava as contas aqui, sozinha na nossa casa. Sentei no sofá, o laptop no colo, lendo as palavras que cortavam como facas. Sinto sua falta, amor. Mal posso esperar para voltar para nossa casa. Ele escrevia para ela. Nossa casa? A que eu ajudara a comprar com meu suor e lágrimas. A raiva subiu, quente e feroz, misturada à tristeza que me fazia soluçar. Eu não era mais a mulher submissa. Tinha 38 anos, uma carreira estável, amigos que me apoiavam. Mas e agora? Contar para ele? Confrontar? Não. Algo dentro de mim, uma faísca de vingança, acendeu. Naquela noite, enquanto Pedro chegou tarde, cheirando a vinho e mentiras, eu fingi dormir. Ele se deitou ao meu lado, o corpo quente contrastando com o frio em meu peito. Boa noite, amor, murmurou, beijando minha nuca. Eu me contorci por dentro, mas sorri no escuro. Pela manhã ele saiu cedo, como sempre. Eu me levantei, preparei café e liguei para o corretor de imóveis que nos ajudara anos atrás. Oi, é Mariana. Quero vender a casa. Sim, urgente, sem perguntas. O sol tentava romper as nuvens quando saí para o trabalho, mas o dia parecia sombrio. Eu dirigia pela Marginal Pinheiros, o trânsito lento como meus pensamentos. Vender a casa sem avisar era loucura, mas era meu. Metade era minha, legalmente. E se ele quisesse brigar? Que brigasse. Pela primeira vez em meses, eu me sentia no controle. Carla me ligou no intervalo. Mari, você está bem? Desculpa se me meti. Não, obrigada por me dizer. Eu vi tudo. Ele tem outra vida, Carla. Uma casa, uma amante. Mas isso acaba agora. O corretor marcou uma visita para o dia seguinte. Eu arrumei o apartamento. Tirei fotos nossas das prateleiras, mas deixei as memórias para trás. A chuva parou à tarde e um arco-íris fraco apareceu no horizonte, como um sinal. Eu não sabia o que viria, mas pela primeira vez eu decidiria o rumo. Pedro chegaria em casa e encontraria o mundo de cabeça para baixo. E eu? Eu renasceria das cinzas dessa traição. O dia seguinte amanheceu com um sol tímido filtrando pelas cortinas finas do quarto, mas o ar ainda carregava o frescor úmido da chuva da véspera. Eu me levantei cedo, antes do despertador de Pedro, e preparei o café da manhã como se nada tivesse mudado. Pão na torradeira, ovos mexidos na frigideira, o cheiro de manteiga derretendo preenchendo a cozinha. Ele desceu as escadas ainda de cueca, bocejando, o cabelo desgrenhado como sempre. Bom dia, amor. Dormiu bem? Perguntei, forçando um sorriso enquanto servia o suco de laranja. Pedro se sentou à mesa, pegando o jornal que eu havia deixado ali. Mais ou menos. A obra em Moema tá me matando. Hoje tem reunião no canteiro. Ele nem olhou para mim direito, os olhos fixos nas manchetes sobre o trânsito caótico da cidade. Meu estômago revirou, mas mantive a compostura. Que bom que você está ocupado, respondi seca, limpando a bancada com mais força do que o necessário. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Beijou minha testa antes de sair, o perfume barato que eu agora associava à traição impregnando o ar. Volto à noite. Te amo. A porta se fechou e eu soltei o ar que prendia. Sozinha, o apartamento parecia maior, ecoando meus passos enquanto eu arrumava tudo para a visita do corretor. Tirei as fotos nossas da estante da sala, aquela em que ríamos na Praia de Santos, outra no casamento, com os olhos brilhando de promessas vazias, e as guardei em uma caixa no armário. Não queria que estranhos vissem nossa intimidade falsa. Limpei os vidros da varanda, que dava para os telhados de Pinheiros, onde o barulho distante de buzinas e o cheiro de pão fresco da padaria da esquina subiam como um lembrete da vida normal que eu levava. Meu coração batia forte, uma mistura de raiva e medo. E se Pedro descobrisse antes? E se o corretor achasse o lugar inadequado para a venda rápida? Eu precisava de dinheiro, de independência, de um recomeço. Liguei para Carla enquanto passava pano no piso de taco. Ei, Mari, como você tá? Precisa de ajuda? Ela perguntou, a voz preocupada ecoando pelo viva-voz. Vem pra cá. O corretor chega em 1 hora. Quero que veja o lugar antes. Carla morava a poucas quadras em um sobrado charmoso na rua vizinha. Tô indo.
E traz vinho, porque isso merece uma comemoração antecipada. Ela chegou com uma garrafa de tinto e um abraço apertado que me fez engasgar com as lágrimas que eu tentava segurar. Carla era minha âncora há anos, divorciada, mãe de um menino de 10, e com uma franqueza que cortava como navalha. Sentamos na varanda, o sol agora mais forte aquecendo o concreto rachado. Conta tudo de novo. O que você viu no shopping? Ela instigou servindo as taças. Eu respirei fundo, o vapor do café misturando-se ao ar morno. Eles riam, Carla, o braço dele no ombro dela, como se fossem um casal qualquer. E depois, no laptop, mensagens, fotos. Ele alugou um AP em Vila Mariana para morar com ela, enquanto eu cuido dessa casa sozinha. As palavras saíam pesadas, como se eu as cuspisse para me livrar do veneno. Carla apertou minha mão, os olhos castanhos, cheios de empatia. Você não merece isso, Mari. 12 anos, e ele te tratando como reserva. Vender a casa é o certo. É sua vingança, mas mais que isso é sua liberdade. Ela pausou, olhando para a rua onde um motoboy acelerava entre os carros. E se ele brigar na justiça? Vocês são casados em comunhão de bens. Eu assenti, o nó na garganta apertando. Metade é minha. E eu tenho comprovantes de tudo que paguei. Não vou deixar ele me derrubar. O interfone tocou pontualmente às 10. O corretor, um homem de uns 50 anos chamado Roberto, subiu as escadas com um tablet na mão e um sorriso profissional. Senhora Mariana, prazer. Vamos ver o imóvel. Ele era direto, medindo os cômodos com um laser, anotando detalhes. A cozinha reformada há 2 anos, o banheiro com azulejos novos, a localização privilegiada perto do metrô Fradique Coutinho. Carla ficou na sala fingindo folhear uma revista, mas eu via sua tensão nos ombros rígidos. O apartamento é bem conservado. Mercado aquecido em Pinheiros dá para vender rápido por uns 800 mil, disse Roberto, caminhando pela varanda. Mas precisa de alguns toques, pintar as paredes, trocar o piso da cozinha, quem sabe um home theater na sala para atrair casais jovens. Eu o seguia, descrevendo as qualidades como se fosse uma estranha vendendo a casa de outrem. É tudo original, exceto a cozinha. Vista boa, sem barulho excessivo. Por dentro, eu me sentia uma traidora, mas a raiva por Pedro me impulsionava. Ele vivia sua vida dupla, agora era minha vez de virar o jogo. Enquanto Roberto tirava fotos, meu celular vibrou na bolsa. Era Pedro. Almoço no Bob's perto da obra, saudade. Meu dedo pairou sobre a tela, o coração acelerando. Ignorei. Carla notou e sussurrou. Não responde. Deixa ele no escuro. O corretor terminou a avaliação em meia hora. Vou preparar o anúncio. Preciso de documentos, escritura e IPTU em dia. Podemos anunciar amanhã se você assinar o contrato de exclusividade. Assenti, assinando o papel com mãos firmes, embora o estômago doesse como se eu tivesse engolido vidro. Obrigada, Roberto. Quero vender o mais rápido possível. Ele saiu prometendo ligar à tarde com as fotos editadas. Com Carla ainda ali, abri a garrafa de vinho apesar da hora. Sentamos no sofá, o sol batendo nas janelas e iluminando as poças secas na rua lá embaixo. Você é forte, Mari. Lembra quando eu saí do meu ex? Parecia o fim do mundo, mas olha para mim agora. Emprego novo, filho crescendo bem. Ela ergueu a taça e eu brindamos. O líquido tinto descendo quente pela garganta. E você? Vai confrontá-lo quando? Perguntei, sentindo a vulnerabilidade crescer. Ainda não. Quero ver o contrato assinado primeiro. Ele chega em casa hoje e eu finjo normalidade. Mas por dentro. Dói tanto, Carla. Como se eu tivesse construído tudo isso por nada. Lágrimas escorreram e ela me abraçou, o cheiro de seu perfume floral misturando-se ao vinho. Não foi por nada, foi sua base. Agora você reconstrói sozinha, ou com quem merecer. A tarde avançou com o barulho da cidade invadindo o apartamento. Sirenes distantes, risadas de crianças no parque próximo. Eu arrumei a cozinha, guardando talheres que usamos juntos em jantares românticos agora amargos. Pedro ligou de novo, mas mandei para o correio de voz. Tudo bem aí? Responde, amor. Ouvi depois a voz dele soando ansiosa pela primeira vez em meses. Sorri com amargura. Às 6, comecei o jantar. Arroz, feijão, bife, o de sempre.
Quando ele chegou, o sol poente tingindo o céu de laranja sobre os prédios, eu o recebi com um beijo na bochecha. Dia bom? Perguntei servindo o prato. Cansativo, mas ver você melhora tudo. Ele comeu vorazmente, contando sobre a obra, alheio ao furacão dentro de mim. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvi sua respiração ritmada e planejei o próximo passo. A casa seria vendida e com ela o passado. Mas o caminho ainda tinha espinhos, e eu sabia que a dor só começava a se transformar em força. A manhã seguinte trouxe um calor abafado a São Paulo, daqueles que faziam o ar tremer sobre o asfalto quente da rua. Eu me arrastei para fora da cama com o corpo pesado, como se a noite inteira de insônia tivesse me esmagado. Pedro já havia saído, deixando um bilhete na geladeira. Café na obra hoje. Te amo. P. As letras cursivas, outrora carinhosas, agora pareciam uma piada cruel. Joguei o papel no lixo e preparei um chá forte, o vapor subindo como uma névoa que embaçava meus olhos inchados. O apartamento em Pinheiros acordava devagar. O som de vizinhos arrastando móveis, o latido de um cachorro no prédio ao lado e o ronco distante do metrô, Fradique Coutinho, ecoando pelo solo. Meu celular piscava com uma notificação do corretor. Roberto havia enviado as fotos profissionais. O apartamento reluzindo sob luzes artificiais, a varanda com plantas que eu cultivara com paciência, a cozinha onde preparei tantas refeições solitárias. Anúncio online hoje. 3 interessados preliminares. Vamos agendar visitas? Dizia a mensagem. Meu pulso acelerou, um misto de empolgação e pânico. 3 interessados? Tão rápido? Respondi com um sim, marque tudo, e me vesti para o trabalho, escolhendo uma blusa solta que escondia as olheiras. No espelho do banheiro, meu reflexo me encarava. Olhos castanhos cansados, cabelos castanhos presos em um coque frouxo. Aos 38, eu me via envelhecida pela traição, mas havia uma faísca nova ali, uma determinação que endurecia as linhas do meu rosto. No escritório de contabilidade na Vila Madalena, o dia se arrastou em planilhas e números frios. Carla sentou na minha mesa durante o almoço, trazendo saladas do food truck da esquina. O cheiro de alface fresca e molho de iogurte contrastava com o peso no meu peito. Alguma novidade da casa? Ela perguntou baixinho, enquanto mastigava uma garfada. Olhei ao redor, colegas digitando furiosamente, o ar-condicionado zumbindo como um inseto irritante, e sussurrei. O corretor ligou. Anúncio saiu. Visitas amanhã e depois. Pedro nem sonha. Carla sorriu, mas seus olhos mostravam preocupação. E você? Vai aguentar fingir por mais quanto tempo? Ele merece um soco na cara, não esse teatro. Balancei a cabeça, espetando uma azeitona com o garfo. Não é teatro, Carla. É estratégia. Se eu explodir agora, ele vira a vítima. Quero ele fora, sem um centavo que eu não permita. Ela assentiu, apertando meu braço. Você tá mudando, Mari. De vítima para guerreira. Lembra da minha separação? Eu chorei rios, mas saí mais forte. Você vai fazer o mesmo. À tarde trouxe uma ligação inesperada. Roberto, com voz animada. Mariana, uma família interessada na visita de amanhã. Jovens com um bebê a caminho. Querem ver às 15h. E outra para sábado, um casal de advogados. Meu coração deu um salto. Perfeito. Eu limpo tudo. Desliguei e respirei fundo, o ar do escritório carregado de cheiro de café queimado e papéis velhos. Mas o medo veio em ondas. E se Pedro aparecesse durante uma visita? Ele tinha chave, claro. Precisava trancar as coisas, talvez mudar as fechaduras temporariamente. No caminho de volta para casa, parei na ferragem da rua Augusta, comprando um kit de chaves novas. O ferreiro, um homem idoso com mãos calejadas, ergueu uma sobrancelha. Problemas em casa, senhora? Sorri forçado. Só precaução. Cheguei em Pinheiros, com o sol baixando, tingindo os grafites nas paredes de um laranja quente. O apartamento estava como eu o deixara. A sala com o sofá gasto onde Pedro e eu assistíamos novelas, a cozinha com panelas penduradas como memórias. Troquei as fechaduras com mãos trêmulas, o martelo ecoando como um veredicto final. Guardei a chave velha em uma gaveta
sentindo um alívio culpado. Preparei um macarrão simples para o jantar, o molho de tomate borbulhando na panela enquanto eu limpava a mesa de jantar. Pedro chegou às 8, o rosto suado da obra, a camisa colada no corpo. Que cheiro bom! Dia ruim no trampo? Ele perguntou beijando minha bochecha com um cheiro de poeira e suor. Sentei à mesa, servindo os pratos, o coração martelando. Normal. E você? A reunião foi boa? Ele devorou uma garfada, falando animado sobre vigas de concreto e prazos. Tá tudo no limite, mas a gente dá um jeito. Ei, amor, que tal um jantar fora no fim de semana? Faz tempo que não saímos. Seus olhos azuis me fitavam, inocentes, e por um segundo eu quase caí na armadilha. Quase acreditei que era real. Talvez, respondi vaga, mexendo no macarrão. Estou cansada esses dias. Ele notou algo, inclinando a cabeça. Tudo bem mesmo, você parece distante. Meu estômago apertou, mas sorri. Só o estresse do trabalho. Amanhã tem mais. Mudamos de assunto para o tempo. A previsão de chuva para o fim de semana. E eu me levantei para lavar a louça, as mãos na água quente como uma âncora. Na cama, ele se aninhou em mim, o braço pesado sobre minha cintura. Boa noite, minha vida, murmurou. Eu fiquei acordada, ouvindo o tic-tac do relógio na parede, planejando as visitas. A primeira era com uma família. Um homem de terno amarrotado. A esposa, grávida de uns 7 meses, carregando uma pasta de documentos. Eles chegaram pontuais às 3 da tarde seguinte, o sol filtrando pelas cortinas semiabertas, iluminando o pó, dançando no ar. Que lugar charmoso, disse a esposa Sofia tocando a barriga enquanto andava pela sala. Seu marido, Lucas, media os cômodos com uma trena. Perto do metrô, bom para o bebê, e a varanda, perfeita para uma horta. Eu os guiei descrevendo neutramente. Reforma recente na cozinha, armários embutidos, o bairro é vivo, padarias ótimas na esquina. Roberto observava, tablet na mão, fazendo anotações. Por dentro, eu sentia uma pontada de perda. Essa casa fora nosso sonho, comprado com o primeiro salário gordo de Pedro e minhas horas extras. Mas vendo Sofia sorrir para o quarto que seria do filho, eu via um futuro melhor para alguém. Estamos interessados, disse Lucas no final. Pode preparar a proposta? Roberto assentiu e eles saíram prometendo voltar em breve. Sozinha depois, sentei na varanda, o vento morno trazendo cheiros de churrasco de um apartamento vizinho. Liguei para Carla. A visita foi bem. Eles gostaram. Sua voz veio animada pelo telefone. Viu, tá rolando. E Pedro? Suspirei olhando os telhados avermelhados pelo pôr do sol. Ainda no escuro, mas sinto que o castelo dele vai ruir logo. Ela riu. Amanhã tem mais. Aguenta firme. Desliguei e preparei o jantar de novo. O ciclo repetindo-se como uma dança forçada. Pedro chegou atrasado, com flores da rua, margaridas baratas de uma florista. Para te animar, disse abraçando-me. Aceitei, mas o perfume delas me lembrou do dela, a amante. A raiva borbulhava baixa, alimentando minha resolução. Naquela noite, enquanto ele dormia, abri o laptop e vi a proposta chegando por e-mail. 780 mil, abaixo do pedido. Mais um começo. Meu dedo clicou em aceitar negociação, selando o destino. O dia terminara com um céu estrelado raro em São Paulo, mas dentro de mim, a tempestade crescia. A venda avançava, mas o confronto com Pedro pairava como uma sombra, prometendo dor e, talvez, libertação. Eu me sentia mais viva do que em anos, mesmo que doesse. O sol da manhã seguinte raiava forte sobre Pinheiros, infiltrando-se pelas frestas das persianas e aquecendo o piso de madeira que rangia sob meus pés descalços. Eu havia dormido mal, o corpo tenso como uma corda esticada, sonhando com o rosto de Pedro distorcido em confusão e raiva. O ar estava seco, típico de um outono irregular em São Paulo, com o cheiro de eucalipto das árvores da rua misturando-se ao aroma de pão quente da padaria da esquina. Preparei um café preto forte, o vapor subindo da xícara como uma cortina que embaçava meus pensamentos. O e-mail da proposta ainda piscava na tela do celular. 780 mil. Roberto havia respondido na noite anterior,
sugerindo uma contra-oferta de 790 para pressionar. Eu cliquei em enviar, sentindo um frio na espinha, apesar do calor crescente. Pedro ainda dormia no quarto, o ronco leve ecoando pelo corredor. Desci as escadas devagar, evitando os degraus que gemiam, e arrumei a cozinha. Lavei as xícaras da véspera, guardei as flores murchas que ele trouxera, jogando-as no lixo com um prazer amargo. Elas simbolizavam sua tentativa patética de fingir normalidade, enquanto eu arquitetava o fim de tudo. Meu telefone vibrou. Carla. Bom dia, guerreira. Como foi a proposta? Café hoje no intervalo? Respondi rápido. Aceitei negociar. Vem sim, preciso desabafar. Ela era minha salvação nesses dias, a amiga que via além da fachada e me lembrava de que a dor não durava para sempre. Saí para o trabalho com o trânsito da Marginal Pinheiros, engarrafado como sempre, os motoristas buzinando em um coro irritado que espelhava minha ansiedade. No escritório na Vila Madalena, o dia começou com pilhas de declarações de imposto de renda atrasadas, números que eu manipulava mecanicamente, mas minha mente vagava para a casa. E se a família da visita anterior desistisse? E se Pedro sentisse falta de algo e voltasse mais cedo? A segunda visita era marcada para o sábado, um casal de advogados que Roberto descrevera como exigentes, mas solventes. Eu precisaria limpar mais, talvez arrumar as cortinas que Pedro insistira em comprar anos atrás, alegando que davam privacidade. Privacidade para o quê? Pensei, rindo sozinha com ironia. No almoço, Carla e eu nos encontramos no food truck da praça, o sol batendo forte nas mesas de plástico, forçando-nos a semicerrar os olhos. Ela trouxe sanduíches de mortadela, o cheiro salgado misturando-se ao perfume de jasmim de seu pulso. Conta tudo, disse ela, mordendo o pão com apetite. Suspirei, olhando para as crianças correndo no parquinho ali perto, suas risadas contrastando com o peso no meu peito. A proposta tá rolando. Roberto acha que fecha em 785. Mas Pedro... Ele tá me olhando diferente. Ontem, perguntou se eu estava escondendo algo. Eu disse que era o ciclo menstrual, mas ele não engoliu direito. Carla riu, mas seus olhos se apertaram de preocupação. Homens são burros, mas não cegos. Quanto tempo até ele fuçar nas gavetas? Você trocou as fechaduras, né? Assenti, bebendo um gole de guaraná gelado que refrescava a garganta seca. Sim, mas e se ele pedir a chave reserva? Tenho que ser cuidadosa. Essa noite vou fingir uma dor de cabeça e dormir cedo. Ela apertou minha mão sobre a mesa, o metal quente do anel dela pressionando minha pele. Você tá fazendo o certo, Mari. Lembra da minha separação? Meu ex tentou me ferrar na partilha, alegando que eu era instável, mas eu tinha provas como você. Documentos, extratos. Use isso. E se precisar, eu fico com você na casa durante as visitas. O apoio dela era como um bálsamo, aliviando o nó de solidão que se formava no estômago. Obrigada, Carla. Sem você, eu teria desabado faz dias. Terminamos o almoço falando de bobagens. O novo café da esquina, o calor insuportável. Mas por dentro, eu me fortalecia, sentindo as raízes da independência brotando. A tarde no trabalho voou em reuniões chatas sobre balanços patrimoniais, mas meu celular não parava. Roberto ligando para confirmar a contraoferta aceita. Eles subiram para 785. Documentos prontos para a escritura. Meu coração disparou um misto de euforia e pavor. Sim, mando tudo amanhã. A segunda visita é sábado? Ele confirmou animado. Sim, e parece que eles adoram o bairro. Pinheiros está em alta, Mari. Você vai sair no lucro. Desliguei e respirei fundo, o ar-condicionado gelado arrepiando minha pele. Lucro? Era mais que dinheiro. Era o fim de uma prisão disfarçada de lar. Voltei para casa no fim da tarde, o sol poente tingindo os prédios de um rosa sujo, o ar carregado de fumaça de churrascos improvisados nas calçadas. Pedro já estava lá, surpreendendo-me. Sentava no sofá da sala, o laptop no colo, navegando em sites de imóveis. Meu estômago revirou. Oi, amor. Cheguei cedo hoje. A obra atrasou, mas pensei em relaxar. Ele sorriu, mas havia uma tensão em seus olhos azuis, como se farejasse algo podre. Beijei sua testa mecanicamente, sentindo o cheiro familiar de sabonete misturado ao suor do dia.
Boa ideia. Vou fazer um chá. Na cozinha, minhas mãos tremiam ao ferver a água, o apito da chaleira ecoando como um alarme. Por que ele estava olhando imóveis? Suspeita? Ou só coincidência? Jantamos em silêncio relativo. Ele falando sobre um colega que comprara uma casa em Moema, perto do apê da amante. Ironia cruel. Sabe, Mari, a gente devia pensar em mudar também. Essa casa tá pequena para nós dois. Engoliu o arroz seco, forçando um aceno. Talvez. Mas agora não é hora. Ele franziu a testa, pousando o garfo. Você tá estranha faz dias. Brigamos por quê? Fala logo. O momento pairou, pesado como o ar úmido que entrava pela janela aberta, trazendo vozes de vizinhos discutindo no prédio ao lado. Meu pulso acelerou, mas segurei a língua. Nada, Pedro. Só cansada. Trabalho tá puxado. Ele relaxou, mas o olhar dele me seguiu até a pia, onde lavei a louça com movimentos bruscos, a água quente queimando as mãos. Na cama, ele tentou se aproximar, o corpo quente pressionando o meu, mas eu me virei alegando dor de cabeça. Amanhã a gente conversa direito, murmurou adormecendo rápido. Eu fiquei acordada, o ventilador zumbindo no teto como um inseto insistente, planejando o sábado. A visita dos advogados seria o teste final. Se tudo corresse bem, a venda avançaria para a escritura e então... O confronto. Meu corpo doía de tensão, mas uma faísca de poder crescia. Eu não era mais a esposa traída. Era a dona do meu destino. Sábado amanheceu com um céu nublado, o ar abafado prometendo chuva, as ruas de Pinheiros cheias de pedestres carregando sacolas de feira. Limpei o apartamento furiosamente. Aspirei os tapetes, poli os móveis de madeira que rangiam com o tempo. Arrumei a varanda removendo as plantas secas que eu negligenciara. Carla chegou às 2, trazendo quitutes de uma confeitaria próxima. Brigadeiros que derretiam na boca, um conforto doce. Pronta para o show? Perguntou, ajudando a arrumar as almofadas do sofá. Mais ou menos. Pedro saiu cedo para a obra, mas disse que volta à tarde. Se ele aparecer... Ela balançou a cabeça. Eu cuido. Distraio com conversa fiada. O casal chegou às 3 em ponto, pontuais como relógios suíços. Ele, um homem alto de terno cinza, óculos de armação fina. Ela elegante em saia-lápis, cabelo preto liso caindo nos ombros. Boa tarde, somos os Silvas. Roberto nos avisou, disse ele, apertando minha mão com firmeza profissional. Guiei-os pela casa, o coração batendo forte enquanto descrevia os detalhes. Sala integrada com a cozinha, ideal para quem trabalha em home office. O quarto principal tem armário embutido, e o banheiro foi reformado no ano passado. Eles circulavam medindo com olhares afiados, comentando a acústica boa, perfeito para quem tem vizinhos barulhentos, e a vista da varanda para os telhados grafitados. Adoramos o bairro, perto de bares, mas tranquilo o suficiente, disse ela, tocando a parede como se testasse a solidez. Roberto observava de canto, tablet na mão, mas eu via sua aprovação nos acenos discretos. Por dentro, uma pontada de nostalgia me acertou. Essa varanda fora onde Pedro me pedira em casamento, de joelhos no piso frio, prometendo o mundo. Agora, vendia tudo para uma estranha. Estamos muito interessados, concluiu o marido no final, sentando na mesa da cozinha. Podemos oferecer 800 mil à vista, se a escritura for limpa. Meu pulso acelerou. Acima do esperado. Vou consultar o corretor, respondi, voz firme apesar do tremor interno. Eles saíram deixando cartões, prometendo uma proposta formal na segunda. Com Carla ainda ali, desabamos no sofá, o suor grudando as roupas no corpo. 800 mil! Mari, você acertou em cheio! Ela exclamou, abrindo uma lata de refrigerante gelado. Mas o alívio durou pouco. O interfone tocou. Pedro. Abro? Perguntou Carla, olhos arregalados. Meu estômago gelou. Não, diga que saí. Ela atendeu, voz casual. Oi, Pedro. Aqui é Carla, amiga da Mari. Ela saiu rapidinho, mas volta logo. Entra. Ele recusou, voz irritada pelo interfone. Diz pra ela me ligar, tô voltando da obra. Desligamos e eu ri nervosamente, o coração disparado. Quase, mas ele tá perto demais. A tarde terminou com a chuva caindo fina.
lavando as ruas e o ar, enquanto eu e Carla bebíamos chá na varanda, ouvindo o tamborilar nas telhas. A proposta dos advogados chegaria em breve, e com ela, o fim da era. Mas o medo de Pedro descobrir crescia, uma sombra que prometia o confronto inevitável. Eu me sentia no limiar de algo novo, doloroso, mas meu. A cidade lá fora pulsava indiferente, e eu pela primeira vez pulsava com ela. A chuva fina da tarde anterior havia dado lugar a um domingo cinzento e opressivo em São Paulo, com nuvens pesadas pairando sobre os telhados de Pinheiros, como um manto de dúvida. Acordei com o corpo dolorido, o colchão parecendo mais um campo de batalha do que um refúgio, e o silêncio do apartamento amplificado pelo gotejar distante de uma torneira mal fechada. Pedro já havia saído cedo, murmurando algo sobre um café com colegas da obra antes de beijar minha testa, com uma pressa que agora eu via como culpa disfarçada. Fiquei na cama por mais alguns minutos, o celular na mão, relendo a mensagem de Roberto. Proposta formal dos Silvas chegando amanhã. 800 mil à vista. Prepare os documentos. Meu coração acelerou, um pulsar irregular que misturava alívio e terror. Estava acontecendo. A casa, nosso suposto castelo, escorregava para fora do alcance dele. Levantei-me devagar, o ar úmido grudando na pele nua enquanto vestia um hobby gasto. Na cozinha preparei um chá de camomila, o vapor subindo preguiçoso da chaleira, mas o gosto amargo na boca não era do chá, era da raiva acumulada, fermentando como o fermento de um pão azedo. O apartamento parecia menor agora, as paredes de gesso ecoando memórias que eu queria apagar, risadas em jantares improvisados, noites de amor no sofá da sala, promessas sussurradas na varanda sob o céu estrelado raro da cidade. Mas tudo isso era ilusão, construído sobre mentiras que Pedro tecera com maestria. Liguei para Carla enquanto mexia o chá, o telefone apoiado no ombro. "Bom dia, Mari. Como foi ontem depois que eu fui embora?" perguntou ela, a voz rouca de sono, provavelmente ainda na cama com o filho dormindo ao lado. Pedro quase pegou a gente no flagra, mas a proposta tá vindo, 800 mil. Eu não sei se aguento mais fingir. Minha voz falhou no final, e eu me sentei na cadeira de madeira que rangia olhando para a rua pela janela. Um casal de idosos passeando com o cachorro, indiferentes ao furacão dentro de mim. "Vem pra cá. Meu moleque tá com a avó hoje. A gente conversa direito", sugeriu Carla e eu aceitei sem hesitar. Dirigi o Fiat pela rua Teodoro Sampaio, o trânsito dominical lento, com os ciclistas zigue-zagueando entre os carros e o cheiro de pastel frito subindo das barracas de feira improvisadas. Cheguei ao sobrado dela em 10 minutos, o portão de ferro rangendo ao abrir. Carla me recebeu com um abraço apertado na porta, o cheiro de café fresco e sabonete de bebê preenchendo o ar. "Entra, senta." Eu fiz torradas. Sentamos na sala modesta, com brinquedos espalhados pelo tapete e fotos do filho na parede. Um lembrete de que a vida seguia, mesmo depois do caos. "Conta tudo." "Pedro disse algo?" perguntou ela servindo as xícaras. Balancei a cabeça, as mãos envolvendo a porcelana quente. "Ele estava irritado ontem. Perguntou por que eu não atendi o interfone. Eu disse que estava no banho, mas ele fuçou na cozinha depois. Vi ele abrindo gavetas, as chaves novas e pus-se ele notar." Carla franziu a testa mordendo a torrada com crocância. Troca o assunto. Fala de viagem, de filhos que a gente nunca teve. Distrai. "Mas, Mari, você precisa confrontar logo. Essa venda vai explodir tudo e ele vai te culpar." As palavras dela acertaram como um soco suave, e lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, pingando na mesa de fórmica. "Eu sei. Mas e se ele negar? E se disser que foi um erro, que me ama?" 12 anos, Carla. Eu construí isso tudo achando que era real. Ela se inclinou, limpando uma lágrima com o polegar, os olhos castanhos firmes. "Então você vê quem ele é de verdade. Você merece mais que migalhas. Lembra quando eu descobri as traições do meu ex? Chorei por meses, mas saí com um menino e um emprego melhor. Você vai fazer o mesmo, forte, independente." Seu apoio era como uma âncora em mar revolto, e eu assenti, enxugando o rosto com a manga do hobby.
Passamos a manhã falando de planos, onde eu moraria depois. Talvez um AP alugado em Vila Madalena, perto do trabalho, como dividir os bens na justiça. Advogado é essencial, enfatizou ela. Eu te indico o meu antigo. Cobra razoável e odeia maridos infiéis. Voltei para casa por volta do meio-dia, o sol tentando romper as nuvens, lançando raios fracos que dançavam nas poças da calçada. O apartamento estava vazio, mas Pedro havia ligado. 3 chamadas perdidas e uma mensagem. Onde você tá? Tô preocupado, liga. Meu estômago apertou, um frio subindo pela espinha. Ignorei e comecei a organizar documentos na escrivaninha do quarto. Escritura da casa, comprovantes de pagamento das prestações que eu fizera sozinha nos últimos anos, extratos bancários mostrando minhas contribuições. Cada papel era uma prova, uma arma na batalha que se aproximava. O barulho da rua invadia pela janela aberta, buzinas impacientes, um vendedor ambulante gritando "Água gelada!". Um lembrete de que a cidade não parava por mim. Pedro chegou às 2, o rosto bronzeado pela obra, marcado por linhas de fadiga, a camisa jeans suja de poeira. "Mariana, graças a Deus, você sumiu." Ele me puxou para um abraço, o corpo sólido pressionando o meu, mas eu me enrijeci, sentindo o cheiro de cigarro e terra que agora associava à sua vida dupla. Fui na Carla. Precisava desabafar sobre o trabalho. Menti. Me soltando gentilmente e indo para a cozinha. Ele me seguiu encostando no batente da porta, os braços cruzados. "Você tá diferente. Distante. É por causa da gente? Da falta de filhos? Eu sei que eu errei em não insistir na fertilidade." Suas palavras tropeçavam, cheias de uma vulnerabilidade fingida que me revirava o estômago. Sentei na mesa, servindo o suco de uma jarra que eu havia feito mais cedo. "Não é isso, Pedro, é tudo. O casamento tá desgastado. Você chega tarde, eu sozinha aqui." Ele se sentou ao meu lado, pegando minha mão, os dedos calejados de anos de obra civil. "Eu te amo, Mari. A obra tá me consumindo, mas a gente pode melhorar. Que tal terapia de casal, ou uma viagem para Gramado como a gente sonhava?" Por um segundo, o antigo Pedro surgiu, o homem que me conquistara com sorrisos e planos, e meu coração fraquejou. Mas as imagens voltaram. Ele rindo com ela no shopping, mensagens de amor no laptop. Puxei a mão devagar. "Talvez, mas preciso de tempo." Ele franziu a testa, o maxilar tenso. "Tempo pra quê? Você tá me escondendo algo. Eu vi você limpando o AP esses dias como se fosse vender. É isso?" Meu pulso parou, o copo de suco tremendo na mão. Como ele notara? "Só arrumando. O lugar tá precisando." Ele se levantou, andando pela cozinha como um leão enjaulado, parando na gaveta das chaves. Abriu-a devagar, e eu prendi a respiração. A chave velha ainda estava lá, mas ele testou a da porta, franzindo mais a testa. "Essa não é a nossa. O que está acontecendo, Mariana?" A voz dele subiu ecoando nas paredes, e o medo se misturou à raiva em mim. "Nada que te diga respeito agora", respondi, voz baixa, mas firme, levantando-me. "Vai para sua outra vida, Pedro. Eu sei de tudo." O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo tic-tac do relógio na parede. Seus olhos se arregalaram, o rosto pálido como o gesso rachado do teto. "O quê? Do que você está falando?" Mas eu via a culpa neles, o desvio do olhar para a janela onde a rua pulsava com vida normal. A amante em Vila Mariana, as mensagens, a casa que você alugou para trabalhar perto. Eu vi tudo. As palavras saíram como veneno, libertando um peso que eu carregava há semanas. Ele balbuciou recuando um passo. "Mari, é um mal-entendido. Ela é só uma colega." Mas eu o cortei. Lágrimas quentes nos olhos. "Não minta mais. Sai da minha casa." Ele ficou ali atordoado e por um momento pensei que imploraria. Em vez disso, pegou as chaves e saiu batendo a porta, o estrondo reverberando como um ponto final. Sozinha, desabei no sofá, o corpo tremendo com soluços que vinham do fundo da alma. A chuva recomeçou lá fora, batendo nas janelas como aplausos para minha coragem. Liguei para Carla. Eu contei, ele negou, mas saiu. Ela veio rápido, trazendo vinho e colo.
A tarde se arrastou em conversas baixas, planejamento do divórcio, mas por dentro uma semente de força brotava. A venda avançaria, e com ela minha nova vida. A dor era aguda, mas o fim da ilusão era libertador. São Paulo chovia lavando as ruas e eu, aos poucos, me lavava por dentro. A chuva da noite anterior havia amainado para um chuvisco insistente na segunda-feira, transformando as calçadas de Pinheiros em um mosaico escorregadio de poças que refletiam os postes de luz amarelados. Eu me arrastei para fora da cama com os olhos inchados, o corpo exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional durante o sono agitado. O apartamento, agora vazio sem a presença de Pedro, ecoava com um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo gotejar da torneira na cozinha e o ronco distante de um ônibus na rua Teodoro Sampaio. Aos 38 anos, eu me sentia como uma sobrevivente de um naufrágio, as ondas da traição ainda me balançando, mas com os pés firmes na areia pela primeira vez. Preparei um café forte, o aroma amargo preenchendo o ar úmido, e sentei na mesa da cozinha com o laptop aberto. A proposta dos Silvas chegara por e-mail durante a madrugada. 800 mil à vista, com cláusulas padrão para a escritura em 2 semanas. Meu dedo pairou sobre o teclado, hesitante, mas a raiva residual por Pedro me impulsionou a responder ao Roberto. Aceito. Marque a assinatura. Enviado. O clique soou como um martelo final, selando não só a venda, mas o enterro do nosso casamento. Lágrimas quentes ameaçaram cair, mas as segurei focando no prático. Precisava de um advogado para o divórcio, para garantir que metade do valor fosse minha, sem contestações. O celular vibrou na bancada. Carla. Bom dia, Mari. Como você está depois de ontem? Meu ex-advogado pode te ver hoje à tarde no escritório dele na Consolação. Eu levo. Sua voz pelo viva-voz era um farol na névoa da manhã. Obrigada, tô destruída, mas indo. A proposta foi aceita. A casa é deles. Ela soltou um suspiro de alívio misturado a orgulho. Você é incrível. Pega o Fiat e me busca às 11. Vamos almoçar antes no boteco da esquina. Desliguei e me vesti devagar. Jeans simples, blusa branca que escondia as olheiras, um casaco leve contra o vento úmido que soprava pela varanda. Olhei para o quarto principal, a cama bagunçada onde Pedro dormira pela última vez, e fechei a porta com um clique definitivo. Não voltaria ali por um tempo. Dirigi pela Marginal Pinheiros, o trânsito lento como melado, com motoristas impacientes buzinando sob o céu cinzento que ameaçava mais chuva. O rádio tocava uma música antiga de Marisa Monte, sobre amores perdidos, e eu mudei de estação optando pelo noticiário local. Engarrafamentos na Avenida Rebouças, previsão de temporal à noite. Cheguei ao sobrado de Carla, onde ela me esperava na porta com um sorriso encorajador e uma sacola de pães da padaria. Entra rapidinho, fiz suco de laranja. Bebemos na sala, o sol fraco filtrando pelas cortinas floridas, iluminando os brinquedos do filho dela espalhados pelo chão. Ele ligou? Perguntou ela, servindo os copos. Balancei a cabeça, o estômago revirando ao lembrar do rosto dele ao sair. Não, mas sei que vai voltar. Sempre faz isso quando as coisas azedam. Carla se sentou ao meu lado, no sofá gasto, apertando minha mão. Deixa ele vir. Você tem o plano. A venda, o divórcio. E eu tô aqui para te blindar. Almoçamos no boteco da esquina, um lugar simples com mesas de plástico e cheiro de virado à paulista no ar. O garçom, um homem de bigode grisalho, nos serviu pratos fumegantes de arroz, feijão e linguiça, o vapor subindo como uma distração bem-vinda. Come, Mari. Você precisa de forças, disse Carla, espetando um pedaço de carne. Falamos baixo sobre o advogado. Dr. Marcos, especialista em família, que cobrava fixo e odiava esses maridos safados, nas palavras dela. Meu celular piscou com uma mensagem de Roberto. Documentos ok. Visita final com os compradores amanhã. Eles querem medir de novo. Respondi rápido, o garfo pausado no ar. Perfeito. Eu organizo. Carla notou minha atenção. E se Pedro aparecer durante a visita? Ele tem cópia da chave velha. Eu troquei as fechaduras. Mas se insistir, chamo a polícia por invasão. As palavras saíram firmes, surpreendendo a mim mesma.
Estava crescendo, camada por camada, a dor se transformando em armadura. O escritório do Dr. Marcos ficava em um prédio antigo na Consolação, com elevador rangente e cheiro de arquivos velhos. Ele era um homem de uns 60, óculos grossos e voz grave, que nos recebeu em uma sala apertada, lotada de pastas e uma planta murcha na janela. Senhora Mariana, Carla me contou o básico. Traição comprovada, venda iminente da casa. Vamos ao divórcio litigioso? Assenti entregando os documentos que preparei. E-mails impressos das mensagens de Pedro, comprovantes dos pagamentos da casa que eu fizera sozinha nos últimos anos. Até o contrato de aluguel do AP, em Vila Mariana, que eu descobrira online. Ele folheou tudo com eficiência, rabiscando notas em um bloco amarelo. Bom trabalho. Metade da casa é sua por comunhão parcial. Com essas provas ele não contesta sem perder. Mas prepare-se, ele pode tentar reconciliação para atrasar. Seus olhos me fitaram por cima dos óculos. Você quer isso? Ou é o fim? Engoli em seco, o ar da sala carregado de poeira e tinta. Fim. Quero recomeçar limpa. Ele sorriu levemente, o primeiro gesto humano no meio da frieza legal. Então, assine o termo de procuração, eu cuido do resto. Taxa inicial de 5.000 parcelado. Saímos de lá com papéis na bolsa e um peso aliviado nos ombros. O sol tentava romper as nuvens na rua, lançando sombras longas nos prédios Art Deco da Consolação, onde pedestres apressados carregavam guarda-chuvas. Carla me levou de volta ao carro. Viu? Tá tudo sob controle. Agora vai para casa e descansa. Amanhã tem a visita final. Abracei-a forte, o cheiro de seu perfume floral me ancorando. Sem você, eu estava perdida. Obrigada por tudo. Ela piscou, afastando-se. Somos família, Mari. Agora vai, e me liga se ele aparecer. Cheguei em Pinheiros ao entardecer, o chuvisco recomeçando, molhando o para-brisa enquanto estacionava na garagem subterrânea. O apartamento estava escuro, as luzes da rua filtrando pelas janelas como fantasmas. Liguei as lâmpadas e comecei a arrumar para a visita de amanhã. Aspirei o tapete da sala, onde Pedro e eu havíamos passado noites assistindo TV. Poli à mesa de jantar, testemunha de brigas silenciosas. Arrumei a varanda, removendo as últimas plantas que eu plantara com esperança. Cada movimento era uma despedida, uma liberação. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi, coração acelerado. Mariana, é Roberto. Os Silvas confirmaram para 10 horas amanhã. Traga os originais da escritura. Tudo certo, eu estarei lá. Desliguei e sentei no sofá, o estofado afundando sob meu peso, exausta, mas determinada. A noite caiu com um temporal repentino, trovões ecoando sobre os telhados de São Paulo como o rugido da minha raiva contida. Eu jantei sozinha, uma salada simples, o crocante das folhas contrastando com o macio do queijo, quando a campainha tocou. Meu pulso disparou. Olhei pelo olho mágico. Pedro, encharcado, o cabelo colado na testa, olhos vermelhos de quem chorara ou beberrara. Mari, abre. Por favor, a gente precisa conversar. Sua voz tremia pelo interfone, suplicante. Meu estômago se contraiu, memórias de bons tempos piscando como flashes. Mas a traição era mais forte. Não, Pedro, sai daqui. O divórcio está em andamento. Silêncio. Depois um soluço audível. Eu errei, amor. Foi um deslize. Ela não significa nada. Volta para mim. As palavras cortavam, mas eu me mantive firme, as mãos no trinco. Deslize? Meses morando com ela. Sai ou chamo a polícia. Ele bateu na porta uma vez, duas, o som ecoando como tiros, mas depois os passos se afastaram, misturando-se ao barulho da chuva. Desabei no chão da entrada. O roupão úmido de lágrimas, o corpo tremendo. Liguei para Carla, voz embargada. Ele veio, implorou, mas eu mandei embora. Ela veio em minutos, apesar da tempestade, trazendo chocolate quente e um cobertor. Sentamos na cozinha, o vapor das canecas subindo entre nós enquanto eu desabafava a dor crua. Dói tanto, Carla, mas eu fiz o certo. Ela assentiu, os olhos refletindo a luz fraca da lâmpada. Sim, amanhã você fecha a venda e ele some. Você está renascendo, Mari. Deixa a chuva levar o resto.
A noite avançou com trovões distantes e, pela primeira vez, dormi sem pesadelos, o futuro se desenhando como um horizonte limpo após a tormenta. A casa seria vendida, o casamento dissolvido, e eu, finalmente, livre para voar. A terça-feira amanheceu com um sol tímido, rompendo as nuvens persistentes sobre São Paulo, filtrando raios dourados pelas persianas entreabertas do apartamento em Pinheiros. O ar ainda carregava o frescor úmido da chuva noturna, misturado ao cheiro de asfalto seco e pão fresco da padaria da esquina, que subia pela rua como um convite à normalidade. Eu, Mariana, me levantei cedo, o corpo rígido de tensão acumulada, mas com uma clareza que não sentia há semanas. Aos 38 anos, o espelho do banheiro refletia uma mulher transformada. Olhos castanhos firmes, apesar das olheiras suaves, e uma postura ereta que gritava resolução. A tempestade da véspera havia lavado não só as ruas, mas parte da dor que me corroía. Hoje era o dia. A visita final dos Silvas, a assinatura da venda, o ponto final na vida que eu dividira com Pedro. Preparei um café rápido na cozinha, o vapor da cafeteira automática enchendo o espaço modesto que logo deixaria para trás. A mesa de jantar, polida na véspera, exibia os documentos organizados, escritura original, comprovantes de IPTU quitados, extratos bancários que provavam minhas contribuições solitárias nas prestações. Cada papel era uma vitória silenciosa, uma barreira contra as mentiras de Pedro. Meu celular vibrou na bancada. Carla, como sempre, pontual. Bom dia, rainha. Tô saindo agora. Chego em 20 minutos para te dar moral na visita. Sorri pela primeira vez em dias. A voz dela um bálsamo pelo viva voz. Obrigada. Os Silvas confirmaram para 10. Roberto já tá a caminho. Desliguei e vesti uma saia neutra e blusa branca. Simples, mas profissional. Como se eu fosse a vendedora de um imóvel qualquer, não o túmulo de um casamento. Carla chegou buzinando baixinho na rua, o Fiat dela estacionado entre poças que refletiam os grafites nas paredes vizinhas. Subiu as escadas com uma sacola de doces da confeitaria da Teodoro Sampaio, pastéis de queijo quentes, ainda crocantes. Para dar sorte, come um, vai te acalmar os nervos. Sentamos na varanda por um momento, o sol aquecendo o concreto rachado, enquanto mordíamos os pastéis, o recheio derretendo na boca. E se ele aparecer de novo? Depois de ontem? Murmurei olhando para os telhados avermelhados pelo amanhecer. Carla limpou as mãos no guardanapo, os olhos castanhos sérios. Ele não vai. O Dr. Marcos já mandou a notificação de divórcio por e-mail. Se insistir é assédio. Você tá no controle agora, Mari. Essa casa é o seu trampolim para uma vida nova. Suas palavras ecoavam a força que eu sentia brotar, como raízes rompendo o solo seco após a chuva. O interfone tocou às 9h30. Roberto com sua pasta de couro surrada e tablet na mão. Bom dia, Mariana. Tudo pronto. Os Silvas vêm em 15. Ele era eficiente, medindo o ar como um termômetro de negócios, e caminhou pela sala comentando os pontos fortes. A integração da cozinha com a área social vai encantar, e essa vista para o bairro. Pinheiros é ouro hoje em dia. Ajudei a abrir as cortinas, deixando a luz natural inundar o espaço, destacando o piso de taco restaurado e as paredes brancas que eu pintara sozinha nos fins de semana. Carla ficou na cozinha, fingindo arrumar as xícaras, mas eu via sua mão apertando o celular, pronta para intervir. Os Silvas chegaram pontuais, o casal de advogados com o mesmo ar polido da visita anterior.